E aí, pessoal, que é Gai Gaia, e hoje nós vamos falar de Stellar Blade. Mais um jogo que está levantando assim alguns questionamentos sobre hipersexualização, como vocês podem ver aqui na imagem. Mas o intuito desse vídeo é a gente discutir um pouco mais sobre essa ideia em jogos, porque em última instância a hipersexualização vende, não é mesmo, galera? Mas eu quero trazer um pouco para o debate essas questões. Na verdade, essa imagem vem desta reportagem aqui, que é sobre Stellar Blade acerta em quase tudo, mas erra na hipersexualização. E tem alguns pontos interessantes para discutir sobre isso tudo, desde a questão de escolha de quem está fazendo o jogo de poder sexualizar seus personagens, a questão dos jogadores poderem escolher ver personagens sexualizados, a questão de, ok, mas e as tendências que nós criamos e métodos de pensamento? E no geral é basicamente isso. Esse vídeo eu vou tocar só um pouquinho na gameplay e nos modos de jogo, mas o principal vai ser para discutir sobre essas questões de análise do discurso. Então, antes de nós nos debruçarmos sobre este assunto, primeiro, gostaria de falar, como sempre, que vocês podem se inscrever no canal para saber se vocês gostam desse tipo de assunto e também comprar meu joguinho. Eu produzo jogos de cartas e outros jogos também, tá na descrição do vídeo, Toriwane. Vocês podem ver nossos jogos e comprá-los. Vendemos para todo o Brasil. E agora vamos falar um pouco, inclusive, se vocês quiserem, se esse vídeo tiver, sei lá, 50 likes ou mais, eu posso fazer um vídeo comparando as bundas dos personagens, porque basicamente essa a ideia que trouxe Stellar Blade foi a galera querer fazer uma versão de Nier Automata. Uma versão atualizada de 2B misturada com Bayonetta, não é mesmo? Aí nós temos aqui a Nier da 2B, a 2B, né? Nier é o nome do jogo, 2B é o nome da personagem. Que no jogo ela aparece com a bunda praticamente de fora. Acho que depende da roupa que ela usa. Faz muito tempo que eu não vejo Nier. Mas basicamente é aqui movendo a bunda. Então parte da inspiração foi Nier. E a outra parte foi Bayonetta também. Que mais ou menos segue o mesmo estilo. E todos os jogos têm uma gameplay relativamente semelhante, inspirada uma com a outra, mas muito diferentes. Então, falando rapidamente da gameplay, eu não joguei o jogo, não pretendo jogar. Não jogo mais muitos jogos. A não ser meus jogos de carta e jogos de tabuleiro. Eu tenho parado de jogar jogo eletrônico, tenho jogado mais jogos físicos, né? Então, tirando os jogos físicos, eu não tenho mais jogado muita coisa eletrônica. Tô esperando relançar Heroes of the Storm 2, agora que a Windows realmente comprou a Blizzard. Eu quero que saia o Heroes of the Storm 2 para melhor tracer do Brasil voltar a jogar. Mas, em termos de gameplay, o jogo de Stellar Blade é uma mistura de DMC, Devil May Cry, que também é o estilo de Bayonetta, só que com elementos de Sekiro. Então, tipo, é um Dark Souls com hack and slash. É uma mistura com elementos também de RPG. Então, é uma mistureba de God of War com Devil May Cry, Bayonetta, com o Sekiro. Então tem alguns elementos mais fortes de Sekiro, de Dark Souls. Então não é exatamente como os outros jogos. Mas tem suas semelhanças. O ponto principal dessa comparação toda, dessa discussão toda, é pela supersexualização e hipersexualização da personagem em função de seu corpo. E esse é o ponto central. Nós vamos discutir aqui as questões. Porque tem... É o clássico, a câmera focando na bunda da personagem. E a bunda, ela é esculpida para ser desse jeito, com uma roupa, um colante e esculpindo a personagem desse modo. Então, primeira questão sobre isso, que é a mais fácil de falar, é a mais fácil de comentar, que é a questão de liberdade. Os estúdios e sua liberdade de produzir aquilo que eles querem, e os clientes de comprarem aquilo que eles querem. Então, em termos de liberdade, não há nenhum problema dos estúdios produzirem aquilo que eles quiserem. Isso é uma coisa que atualmente as pessoas estão tendo muita dificuldade, seja no Twitter, de compreender, né? Uma dificuldade de aceitar, compreender e entender essa realidade. Empresas podem produzir aquilo que elas quiserem, desde que não sejam, obviamente, contra a lei. O que seria contra a lei? Dizer que esse jogo é para qualquer idade. Não é. Tem violência, tem sexualização, tem outros temas, então não é para qualquer idade. Então, desde que esteja relativo às leis de cada país, não tem por que ser proibido, vetado ou atacado. Isso é uma chatice que as pessoas às vezes não percebem. No Twitter, seja onde for. Você tem sua liberdade também de expressão e dizer, eu acho horrível isso, 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 isso.
você pode criticar dessa forma. O grande problema é as pessoas falarem que isso é, por exemplo, isso deveria ser preso, as pessoas deveriam ser mortas, que é o extremo que a galera chega no Twitter e também chega no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, no TikTok. Colocar que, como eu fiz um personagem com um rabão e o rabão todo esculpido, essa pessoa tem que ser presa. Ou tem que ser morta, ou etc. Esse extremo é obviamente estúpido. Então, do ponto de vista de liberdade, as empresas, desde que sejam legais nos respectivos países para os quais elas querem vender os jogos, é permitido que elas ajam dessa forma. Não há nenhum problema disso. E da mesma forma, não há nenhum problema uma pessoa querer comprar a droga do jogo porque tem uma personagem com um bundão ficando de fora. Se é o dinheiro da pessoa, se é o interesse da pessoa, se é o tempo da pessoa, a pessoa pode fazer aquilo que ela quiser. E, idealmente, a gente não pode ficar julgando. Novamente, se o que a pessoa está fazendo não é contra a lei, se ela não está objetificando crianças, se ela não está objetificando animais, etc. Então, se o que ela está fazendo não é legal, não é imoral, vamos parar de ser uma galera chata. Então, esse é o primeiro ponto, é um ponto central para você ter em mente para a gente avançar a discussão, certo? Porque aí leva a algumas questões de que alguns jogadores estão acusando o Stellar Blade de censura, pedem reembolso, não sei o que. Você vê que as roupas foram levemente, que essa roupa aqui subia até lá em cima, marcando a região da virilha da personagem, aí reduziu, botou um óculos nela, não sei o que, etc. E aí os fãs estão acusando a empresa de cagar pelas mãos. Mas é uma coisa muito, muito mais complicada. Se não me engano, a empresa que fez esse jogo foi uma empresa coreana. E os sul-coreanos são um dos povos mais chatos que existem para esse tipo de coisa. Mais chato. É uma galera assim, a população gamer de lá é absurdamente machista. Então é uma coisa bem difícil. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre as guerras de gênero que estão acontecendo no reino dos jogos lá na Coreia. Mas isso vai para um outro momento. Eu não tenho nem certeza se é coreano, eu posso estar falando besteira. Eu só sei que era uma empresa pequena que fez um jogo de tiro chamado Nick, Deusa da Vitória, que aliás, Nick é uma deusa maravilhosa. Esse joguinho aqui. Quem é a empresa que fez isso? Deixa eu confirmar. Pronto, a produtora é Shift Up, que é uma produtora coreana. Então isso leva a discussões muito mais complicadas. Isso é um outro vídeo, para falar todo o problema da Coreia do Sul com isso. Mas isso é em outra questão. Então, galera, falamos da liberdade, falamos que as pessoas podem fazer o que quiser, desde que não seja contra a lei, as empresas podem fazer e a galera pode comprar. Perfeito, perfeito, liberdade. E você pode reclamar também, desde que você não ataque e não faça contra a lei, você pode reclamar como você quiser, reclame. Pode xingar no Twitter, não tem problema. Desde que não seja contra a lei e faça coisas absurdas, você pode falar mal do jogo. Não tem problema. Mas agora vamos para uma discussão um pouquinho mais complexa. Por que haveria problema em ter personagens com bundão de fora assim? E é aí que nós entramos na análise de discurso e construções discursivas hegemônicas. Isso vem uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, eu levanto de vez em quando, que é quanto maior o alcance que você tem, quanto maior você é, quanto maior sua influência social, política, econômica, mais você tem que ter responsabilidade. Você tem que tomar cuidado com o que você faz, tomar cuidado com o que você fala. Compare meu canal quando tinha 1000 inscritos, quando agora ele tem 18.000 inscritos. Essa é sempre uma comparação que eu faço, mas se eu for ver os meus vídeos mais antigos, eu só eu tô sempre zoando e falando mal das pessoas, atacando. E o que é que acontece? Não, além de ter uma questão de ficar mais velho, e a gente fica menos babaca quando fica mais velho, esperamos, vai para além disso. Porque eu poderia fazer a palhaçada toda que eu fazia antes, quando eu tinha aqui no meu canal e era menor. Porém, quanto maior um canal, quanto mais pessoas você alcança, isso não vale só para canais do YouTube, isso vale para empresas. Quanto maior o seu alcance, maior sua responsabilidade. Porque a sua opinião, os seus jogos, as coisas que você constrói, vão afetar uma maior parte da população. E vai virar tendência. Esse é o ponto, tendência. Então o que acontece? Quando você faz um jogo assim, e você é um jogo AAA que vai ser vendido para milhares, milhões de pessoas e vai direcionar o caminhamento do mercado, muitas pessoas vão comprar, é importante, na minha opinião, que você pense no resultado moral que você vai causar. Porque o que acontece? Quando você coloca um personagem assim, você mantém a narrativa de que as mulheres só existem por conta de seus corpos e de serem utilizadas pelos seus corpos de uma maneira sexualizada. Esse é o problema da sexualização. Mas sexualizar só os homens também, os homens e as mulheres, todo mundo sexualizado. Não é a mesma coisa.
Porque, apesar da questão da sexualização dos homens também poder ser vista ou não como problemática, a grande questão é que o objeto do corpo do homem na sociedade, de forma geral, é visto mais como uma função trabalho, menos uma função sexo. E há essa separação e não sei o que, discussões longas, mas o corpo do homem é mais visto como uma função de trabalho, de uma função dos mais diversos trabalhos, desde combate, trabalho braçal, trabalho político, trabalho econômico. O homem é visto primariamente como um ser, um objeto útil para o trabalho físico, para gerar produção, enquanto que a mulher é colocada como um trabalho para gerar crias. Ela tem uma função majoritariamente ou exclusivamente sexual do ponto de vista discursivo padrão. Então, meio que o homem, apesar de ser reduzido para o trabalho e poder... a grande questão é que tem vários trabalhos que ele pode fazer. Desde o trabalho braçal, trabalho político, trabalho econômico, trabalho não sei o quê, enquanto que a mulher é vista, de forma geral, assim, novamente, discurso hegemônico, como esse trabalho de procriação exclusiva, ser uma égua parideira. E isso se reflete de maneira pequena, em que nós podemos ver, por exemplo, na ideia de que a mulher tem que trabalhar com criança, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher... Isso tudo está relacionado ao seu trabalho de parir e gerar crias. Claro que o discurso, pelo menos atualmente, é muito raro ter um discurso tão óbvio disso, tão evidente disso, mas ele fica implícito. É implícito na sexualização da mulher, é implícito na maneira como o mercado de trabalho se resume. E, sendo uma empresa grande, idealmente, nós devemos discutir e lutar para permitir o máximo de possibilidades para cada indivíduo. Que o indivíduo não seja obrigado a ser uma única coisa em seu nascimento, em sua existência, por conta de seu nascimento. Então, o problema não é a liberdade da empresa fazer isso. É a liberdade, a capacidade de uma empresa grande e de um jogo grande de determinar como os comportamentos vão acontecer das pessoas. Então é muito curioso. Eu defendo a empresa de poder fazer o que ela quiser. Eu defendo as pessoas de poderem comprar o que elas quiserem. Mas, ao mesmo tempo, eu não coloco isso como uma obrigação. Eu não sei se deveria ser uma obrigação. Isso já é um pensamento para outro vídeo. Eu não sei se deveria ser uma obrigação, mas eu acredito que as empresas têm que ter isso em mente e pensar qual é o papel delas para além de ganhar dinheiro. Empresas grandes, talvez, quanto maior a empresa, as empresas deveriam ter uma cota, a palavra moral é ruim, mas uma cota social que elas deveriam pagar, para além de imposto, para além de dinheiro, para além de questão de dinheiro, talvez uma cota social. Alguns países já fazem isso e tal, mas tipo, de empresas, de maneira de lidar, talvez limite do que elas possam fazer, porque empresas muito grandes atuam em níveis superiores a muitos países, não só economicamente, mas em termos de construção de ideias e ideais. Veja uma Disney, por exemplo, como ela não determina a cultura global. Veja a Google, veja empresas de jogos, tem jogos que determinam como é que encaminha uma cultura mundial. Veja Minecraft, Minecraft determinou como caminha uma cultura global. Ou desenhos, veja Rasmin Hotel, que está determinando toda uma cultura nova. Ou Adventure Time, ou My Little Pony. Então, entender, veja a Marvel, os filmes da Marvel. Então é importante perceber que as empresas, elas não apenas geram recursos e valores econômicos brutos, elas também geram tendências. E isso é muito difícil de abstrair, isso é muito difícil de determinar, isso é muito difícil de quantificar. Mas isso existe. E é esse o ponto que nós estamos discutindo. É o poder de manipulação e o poder de determinação dessas empresas neste mundo em que nós vivemos. E em resumo de tudo isso, eu acredito que as empresas têm que sim ser responsabilizadas na medida de sua influência e na medida da influência de seus produtos. Então, como eu penso, a meu ver, para mim, o jogo base não deveria ser hipersexualizado. Deveria ser normal, uma roupa normal para a pessoa, um corpo não esculpido. E aí você coloca como DLC. Coloca lá os pornozões em DLC e pronto. Você já coloca desde sempre a faixa etária mínima e você coloca o pornozão para quem quiser comprar e jogar, porque é o ideal. Então você tem na massificação um nível normal e aí você nicha os seus públicos específicos com o pornozão que você queria colocar. Para mim, esse é o ideal. Então eu acho isso errado. Eu acho que o jogo base tenha o bundão de fora da pessoa.
seja do homem, seja da mulher, porque você reduz. É muito pior ser o da mulher, porque a mulher já é reduzida a esse local de ser apenas um objeto sexualizado. Mas, para ser equilátero esta figura geométrica, para ser equilátera essa figura geométrica, também seria bom que não fosse também com os homens. E lógico, considerando que esse é um jogo AAA que alcança milhões de pessoas. Ah, mas eu sou um pequeno produtor, minúsculo, eu só tenho apenas 100, 500 jogadores. Faz a coisa que você quiser. Não vai afetar o mercado. Nem vai afetar a sociedade. Ah, mas o jogo explodiu. Aí é complicado. Não tinha como você saber, você não pode ser culpado por aquilo que você não estava esperando. Mas nos seus próximos jogos, que você já sabe que você tem um potencial de explodir e de viralizar, não faça mais jogos desse tipo. Pelo menos na base, tome cuidado com o que você faz. Então, em geral, é isso. O que vocês acham desse assunto? Esse é um assunto muito pertinente, sempre é difícil de discutir. Mas eu estou aqui para ouvir suas opiniões. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!